Hoje a convidada é a Fabielle Lima. Show. Minha amiga lá de Apucarana. Pois é. Fugiu de lá um pouquinho, tá lá em Curitiba, né? Fugi. Conta um pouquinho como é que tá a vida hoje pra nós. Então, assim, hoje, como você mesmo disse, né? Estudar sempre, Sim. né? Porque hoje nós estarmos aqui num podcast falando sobre um assunto que é liderança com alma e performance. Antes da gente estar aqui, nós trilhamos uma jornada, né? E essa jornada não tem como fugir, que é o estudo, o conhecimento. E principalmente na área da liderança, que é essa alma e performance, para eu estar falando isso, eu precisar ser ela, né? Pra realmente ter a congruência, que é algo que eu prezo muito dentro de tudo que eu faço na minha vida. Tudo que eu penso, eu falo, eu faço. Então, se eu estou aqui hoje falando sobre isso, é porque verdadeiramente eu vivi isso na prática, ajustei o que eu não sabia, eu tive que aprender. Fui por um processo muito profundo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E aí, nessa profundezas de mares turbulentos... Da alma. Né, assim, de mares muito turbulentos e complexos, né, dentro da nossa compreensão de ser do que somos. Aí ali eu consegui também nessa mesma complexidade que eu acredito que é o que você viva também, como as pessoas vão entender o que eu falo. Esse é o maior desafio. É muito desafiador, porque assim, a forma às vezes que a gente aprende e entende a vida, ela tem um viés muito nosso, muita nossa essência, né? Principalmente nós autodidata, né? E os estudos, eles trazem conhecimento técnico. Tanto que eu comentei contigo, justamente para validar o que você está falando, um dos caminhos da gente ser professor é justamente para a gente treinar a comunicar o que a gente aprendeu de uma forma que as pessoas entendam, né? Exatamente. E o ser professor, eu adoro isso, porque realmente, assim, faz muito sentido para mim dentro disso, porque eu também fui professora há alguns anos. Fui professora por 7 anos. Aí eu fui professora de desenvolvimento pessoal, já comecei, então lá atrás eu já tinha esse viés, eu dei aula de administração, mas eu comecei dando aula de informática. Como eu trabalhava com informática... aí eu fui para essa aula da educação, que eu sempre gostei disso também. Faculdades? Não, eu trabalhava com a parte profissionalizante mesmo. Ah, legal. E aí dentro da informática mesmo, eu tive que me desenvolver também, aprender, dava aula de game na época, imagina, pras piazadinhas. Então assim, foi muito legal. Podia ter criado um, né? Já ter tido $1 bilhãozinho, né? Nossa, é verdade, né? Mas ele não era meu viés, porque eu detestava dar aula de informática, porque eu queria realmente me expressar. Porque pra mim também, eu acho que o ensinar, o trazer conhecimento, pra mim, é uma expressão minha. Porque dentro dessa navegação interna do ser, eu entendi que eu gosto de me expressar. Então, tudo que eu aprendo, desenvolvo, eu gosto de passar pras pessoas. E aí, essa minha essência, ela é o contribuir também, né? Só que eu também penso, como eu posso contribuir também falando do jeito que eu quero falar? Sendo quem eu quero falar? Será que tem público para isso? Não tem? A forma que eu vou me expressar, às vezes uma forma mais profunda. E aí, eu decidi também trabalhar as duas linhas. Ser flexível de atender a comunicação em públicos diferentes, mas também falar como eu quero falar. E sempre tem alguém que vai entender o que você quer falar na sua complexidade, porque são níveis de consciência que conseguem acompanhar a sua consciência. Às vezes são linhas de consciências que elas estão similares. Então, há uma compreensão. E aí, quando você consegue achar essa linha similar de consciência que você é compreendido na sua plenitude do seu ser, do que você comunica... Ó, tá vendo? Eu já tô comunicando. A minha comunicação já tá ficando complexa, tá vendo? Mas é a forma que eu gosto de me comunicar. Não. Na verdade, você tá falando sobre posicionamento. Isso. Um lado um pouco mais eclético ali, de você conseguir se comunicar com vários perfis. Sim. Mas você se identifica mais com uma linha. E eu tenho essa curiosidade, porque daí a gente entrou no mundo do marketing, qual é o perfil? Então você está contando. Eu agora estou muito curioso de saber, então quem são essas pessoas, assim, né? Com quem que a Fabielle se identifica mais e pelo que eu entendi, até para dar o gancho para daqui a pouco você explicar para a gente, que eu lido liderança com alma. Sim. E performance, se eu não estou Isso, enganado. Liderança com alma e performance. E performance. Isso. Quando falou performance, alma foi legal, mas performance, falei, aí tá no caminho que a gente ama também, né? Porque tudo, inclusive, tem que dar resultado. Mas conta para nós, quem que são, então, essas personas, esse perfil de público que você se posicionou nessa linha um pouco mais direcionada esse é o caminho que eu sou eu,
mesma? Eu sou apaixonada por empreendedores, eu sou apaixonada por empresários e eu sou apaixonada por líderes. Então, assim, quando eu comecei me desenvolver nessa parte do empresarial, de criar a minha empresa, de criar uma estrutura, um branding, uma narrativa, um propósito, um porquê, um posicionamento, porque realmente eu comecei a minha empresa já organizada, tá? Uhum. Em todos esses sentidos, realmente ela não nasceu de um produto, ela nasceu de uma missão, de um propósito, de um porquê. Né? Eu percebi isso na sua comunicação. Isso faz uns 2, 3 anos, se eu não me engano. Por aí. Assim, né? Agora ela tá mais consolidada mesmo agora. Que bom, muito obrigada pelo seu feedback. Então você conseguiu entender meu olhar isso. É técnico. Além de amizade, meu olhar é técnico que também, bom, né? Obrigada que você viu isso. A gente acompanha, lógico. A gente obrigada. quer que todo mundo seja muito bem sucedido. Que bom, foi essa realmente a intenção. Feito. Obrigada. E aí eu tive que construir isso. E nessa questão construção, empreender... Né? Você levar um conceito, você levar realmente um conceito, porque o que eu vendo é um conceito, né? E esse um conceito realmente de humanização, também de performance. E essa humanização, ela vem o quê? Essência. Mas você construir essa narrativa, você tem que viver essa narrativa e ser essa narrativa, porque a minha empresa sou eu, né? O nome da minha empresa chama Amornize, que é o harmonizar pela frequência e consciência do amor. Então, realmente, para as pessoas terem a consciência e essa essência de viver o amor. Mas isso nos negócios, né? Porque hoje, muitos empreendimentos, elas nascem da necessidade e ela vai acontecendo, sendo atropelada, e aí chega um ponto que ela se perde. E aí, se ela não tem um ponto base fortalecido de estrutura, de quem sou eu, por que eu estou aqui, como eu faço e o que me sustenta diante de qualquer ventania, de qualquer vendaval, ela quebra. Porque eu acredito assim, isso é a minha visão, né? Que você precisa vir de uma base. Ela que vai te alicerçar em qualquer vendaval. Então, foi isso que eu fiz. E aí, nessa jornada do empreender, a dificuldade, né? Que realmente é solitário, tudo que você quer colocar, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que fazer. E aí as coisas vão acontecendo, e aí você tem coisas que você não sabe, outras pessoas sabem, aí você terceiriza e você aprende, volta, e aí não conseguiu, não ajustou, ajusta de novo, ajusta a rota de novo, ajusta a estratégia, ajusta o seu posicionamento. Eu tive que mudar meu posicionamento também, porque ele tava... Muito comum, não se martirize, muito comum, tá? Começa com certeza. Mas, que bom. Logicamente que depois de um tempo que você já está consolidado, é um pouco mais desafiador e dói um pouco mais, né? Mas se você fez no momento certo, você tomou decisão, você está bem, então fique tranquilo que deveria mesmo. Tive que mudar, mudei as cores, porque eu estava muito no espiritualizado, sabe? Assim, tava nessa conexão, porque realmente quando nós falamos de essência, propósito, alma, antes da performance, a performance, nós entendemos que ela é uma consequência do seu transbordo. Então, ela não é algo pressiono. Não é algo que é pressão, a coisa tem que acontecer. Não, é missão, é propósito, é realmente a união, a integração das pessoas entendendo o que ela faz, o porquê ela faz, o impacto que tem, e aí sim a performance. Porque não tem como você entrar dentro de um modo tão operacional, um modo tão automático e fazendo e não ter sentido, porque aí ela não chega a ser uma performance, chega a ser vamos dizer assim, uma opressão. Um esforço. E uma opressão. Uma opressão até mesmo. Pra ela, né? E hoje, se você for perceber, assim, a maioria das pessoas vive muito no automático. E o que é viver nesse automático? Principalmente os líderes. Porque há alguns anos, dentro dessa minha jornada, eu também fui terapeuta. Então, como eu gostei da parte de desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo que eu liderava um setor de mobilização de recursos no Hospital da Providência, no grupo hospitalar, né? Eu precisei também ter uma outra fonte de renda que eu comecei a ser terapeuta. Então, eu tive que estudar também. E eu atendia os empresários e empreendedores que também ajudavam no hospital. Então, eu mesclava uma coisa com a outra. E a dor era sempre a mesma. Porque o empresário, ele é o que mais está no automático. Ele é o que mais está preso no sistema. Né? E quando a gente fala no sistema, realmente é o sistema controlador, política, enfim, todas essas frentes. E o empresário, ele tem uma responsabilidade tão grande, né? De realmente levar o negócio, tomar decisões, fazer acontecer, cuidar de financeiro, cuidar de vendas, cuidar de posicionamento. E aí ele fica numa rotina tão pesada de resultado, de performance, que a coisa tem que acontecer, que ele desconecta do sentido do porquê ele tá fazendo tudo isso.
né? E aí, o que acontece? Ele acaba ficando tóxico. E é por mal isso? Não. Porque se a gente pega, né, de uma forma cerebral de funcionamento, vamos falar dentro de um PNL, né? Nós temos ali uma parte racional, nós temos uma parte límbica e nós temos essa parte instintiva, né? São 3 partes. E aí, normalmente, quando esses líderes, eles estão tão no automático, eles estão só na racionalidade e estão no instinto. Instinto e razão. Instinto e razão. E aí, eles dissociam do sentir. E aí, o sentir é realmente o que dá a vida para tudo que você faz. Porque é o porquê eu faço. O que eu sinto que me faz ser feliz. O que eu sinto no prazer de performar, de fazer, de entregar. Então, eles desconectam. E aí, dentro disso, entra nesse automático. Eu só uso a razão para tomar emoção e o instinto de sobrevivência. O que é o instinto? Sobreviver, razão, tomar decisões. Sobreviver, tomar decisões. Sobreviver, tomar decisões. Então, aí entra nesse círculo vicioso. Hoje também é muito difícil empreender no Brasil, né? Em relação a impostos. Há diversas dificuldades que se tem de empreender. É realmente um instinto de sobreviver mesmo, que tem que ser muito criativo. Tem que ter jeito para poder sair de situações complexas. E aí, fica naquela parte muito operador. E aí, o que acontece? Ele vive para pagar as contas e aí ele esquece dele. Aí ele esquece que ele existe, porque ali ele só tá cumprindo um papel de fazer as coisas dar certo e de performar sem sentido. Sabe o que acontece, Fabíola? A gente fica sem tempo a pensar. A gente vive falando sobre isso aqui, né? A gente toma decisões e a gente tomou algumas decisões recentes, inclusive comentei contigo quando estava apresentando a empresa aqui, da gente diminuir as expectativas, diminuir os projetos que a gente já tinha iniciado para a gente ter foco e ter justamente esse respiro, poder mergulhar, tal, mas ter esse respiro, porque quando a gente está fazendo muita coisa, você para de ter a oportunidade de você respirar. Então, você está muito cansado. Tudo que você estava falando, eu estava me enxergando no final das contas, né? Que a gente tem, não sei se nem fases, porque aqui no Brasil realmente é muito difícil você ser empreendedor, você tocar a própria vida, né? E então, o que você está falando para mim, assim, é uma realidade nua e crua. E aí que eu vou aproveitar para fazer um gancho de como é o seu trabalho, então, porque isso você falou verdades absolutas. Se você vai conversar com qualquer empresário hoje, que ele está à frente do negócio, ele tem desafios, inclusive com seres humanos. Sim. É um dos mais difíceis que a gente tem, é dolorido para todo mundo, né? Porque o empresário ele tem aquele sentimento de que quem acorda no dia 1 do primeiro mês com uma dívida monumental é ele, né? Não é o colaborador. O colaborador, ele inclusive tem a vantagem de um paternalismo violento aqui no país, mas só fazendo uma das grandes situações da relação que leva à necessidade de liderança e que aí você colocou alma no processo, mas sem esquecer da performance. Sim. Então eu queria que você contasse para nós, não só por causa dessa, só estou, na verdade, corroborando e trazendo a minha compreensão. Então, como que você foi organizando esse posicionamento e trazendo, assim, quais são já atividades, quais são soluções, não estou falando só do empresário, para o ambiente de negócios, para o ambiente de trabalho, né, que a gente vive. Sim. Quando nós trazemos para o processo, hoje a empresa ela trabalha com o quê? Nós trabalhamos primeiro com um raio-x desse líder, né, um raio-x da essência dele. Nós conseguimos mapear, foi uma metodologia que eu mesmo criei, que ficou muito maravilhosa. Essa metodologia eu criei que realmente Podia apresentar um dia para nós, né? Eu posso, ela é lindíssima, então, sim, lindíssima mesmo. É diferente, não tem, assim, é algo que realmente eu criei. O próximo nosso já está marcado para você apresentar para nós. Fechou, vai ser lindíssimo, incrível. Maravilha. Assim, é uma construção muito linda dessa narrativa. E aí, inicialmente, nós trabalhamos com mentorias, nós trabalhamos também com a parte de imersão corporativa e com palestras. Mas qual que é o nosso diferencial? Como que, na prática, a gente consegue trazer essa realidade? A primeira coisa, dentro desse mapeamento, a gente percebe que muitos líderes estão correndo dentro de uma gaiolinha como um ratinho, girando, que nem ele sabe o porquê que ele está nessa loucura.
Então, assim, a gente volta. Líder, respira, líder, né? Que é um dos bordões da empresa, assim. Respira, líder, vamos lá. Ok. Dentro do seu negócio, qual que é o seu objetivo final dentro de tudo isso aqui? Vamos parar para pensar, então, um pouco? Aonde você tá? O que mais você quer? O que você quer construir? Vamos trazer a lógica do porquê você tá fazendo o que você faz hoje? Porque eu tenho certeza que ela se perdeu. Porque realmente dentro dessa loucura se perde. Porque o que é o automático? É quando você para, entra no momento presença, entende agora o significado do agora. Você faz cair a ficha, vamos falar isso, bem popular. Pronto. Cai a ficha. Amigo, caiu a ficha. Tá, você tá Primeira correndo coisa. igual um louco com a cenourinha aqui, só que você não entendeu ainda se você tá com fome, se você realmente gosta de cenoura, se realmente aquela cenoura ainda faz parte da sua alimentação. Então, beleza, amiguinho, vem cá, sai da rodinha. Vamos olhar pra você. E aí, o que você quer realmente? Quais são as suas prioridades da sua vida hoje? É paz de espírito, é tranquilidade, é menos com mais. Tá buscando. Isso todo mundo busca, né? Tá difícil. E aí o que a gente faz? Realmente dentro desse processo, dentro da Amornize, nós temos ferramentas que eu também desenvolvi, toda uma metodologia, porque lembra quando eu falei, olha, a minha empresa sou eu, então eu tenho congruência, então o que eu tô falando eu vivi e eu pratiquei. Então eu sei o que eu tô falando, eu criei uma metodologia para isso. Então aí dentro disso, do nosso processo, da nossa metodologia, a gente mapeia e entende que momento que você tá da sua vida. Então nós mapeamos a sua essência, entendemos todas as suas virtudes, as suas forças de caráter, aquilo que verdadeiramente é você, em essência, não em comportamento, nem nas suas perevas dos infernos, né? Isso a gente vai olhar depois. Até porque o comportamento tem que ser ajustado ao ambiente também, para sobrevivência, né? As pessoas fazem isso por sobrevivência e esquece de ser o eu mesmo, né? Então, aí que a gente entra, que aí é a virada da performance. Porque o que acontece? É o condicionamento, porque o condicionamento, ele acaba com a performance, ele acaba com o brilho. Porque realmente, em essência, o que nós somos? Autenticidade, flexibilidade, nós somos expressão, nós somos liberdade, nós somos leveza. Em essência, nós somos criativo. Entende? Então, assim, e dentro desse mapeamento, quem é você em essência? Putz, nossa, o João Paulo, ele adora servir, ensinar, as virtudes dele é a liberdade, as virtudes, a força de caráter dele é a lealdade, é a parceria. Então, assim, beleza, a gente já entendeu como é essa essência. E como essa essência funciona melhor? Qual que é o ambiente adequado para essa essência poder realmente fluir, brilhar da forma que ela pode ser ela? Entende? Então, quando a gente entende isso, quem é você, como essa essência se expressa, em onde ela pode ser autêntica, poxa, se eu posso ser autêntico, se eu posso ser livre, se eu posso me expressar, então peraí, nada aqui é condicionado, nada aqui é preso, então, peraí, o que preciso fazer, né? Então, assim, aí você já se acha. Então, a gente ajuda esse empresário a se achar. Primeira coisa, parar, se achar. Beleza, se achou, ele vai precisar também de um plano. Porque muitas vezes, assim, normalmente, principalmente o homem que tem muita dificuldade de falar que precisa de ajuda, né? Vocês estão morrendo. Mas é que a gente nunca teve ajuda, então é natural da gente, engole, se vira, resolve, e a vida é essa mesma. Nossa, é verdade, né? Não, esse é fato, né? Isso aí é que assim... Não, a gente é natural, a gente já tomou um monte de pedrada na hora que vai pedir ajuda e o amigo ainda tira sarro, vai pedir ajuda nada, se vira aí, não enche meu saco e a vida é dura e é assim mesmo. E uma coisa que eu defendo muito, tá, também dentro da empresa, eu amo os homens, no sentido assim, eu amo o comportamento masculino, justamente por isso. Porque assim, hoje socialmente vocês estão condicionados a tantas obrigações, prover, dar conta, fazer. Gente, tá, mas peraí, o homem não pode sentir, o homem não pode realmente fazer o que ele quer. Por que é tanto condicionamento pressionando o homem que ele não pode chorar, não pode sofrer, ele não pode ter ajuda, ele tem que pagar as contas? Estão colocando um homem num quadradinho tão triste.
Eu falo isso nas minhas palestras. É complicado. Não, estão colocando os homens dentro de uma caixa que é muito pequena para os homens, e os homens, meu Deus, são maravilhosos. Voltando ao assunto. Então, os homens, principalmente, que é o meu maior público, né, dentro dos meus mentorados, essa dificuldade realmente de pedir ajuda. Então, a minha metodologia, ela não é, vem aqui, João Paulo, vamos desabafar? Não, é um plano. Inicialmente, nós temos um plano de 30 dias, ou dependendo se ele fecha a mentoria, um plano de 3 meses. Então, dentro desse mapeamento, eu entendo onde você está desconectado. Ah, entendi, João Paulo, você está desconectado aqui. Agora, vamos trazer isso para a vida prática? Da sua realidade? Qual que é a sua realidade, João Paulo? Como está seu tempo? Como estão as suas coisas? Quais estão as suas prioridades? Quais estão as suas dificuldades? Beleza, entendi. Tá, João Paulo, então qual que é o seu objetivo aqui agora? Qual é a coisa que hoje? Vamos definir um objetivo que mais faz diferença para você, que agora, se fosse pra gente se dedicar dentro de todos os processos para atingir esse objetivo. Aí você vai colocar. Aí eu faço todo o mapeamento, eu faço um estudo, eu faço mesmo. Faço um mapeamento, eu faço um estudo. E aí dentro das minhas metodologias e das minhas ferramentas, eu crio um plano. Dia 1 você vai fazer uma coisa, dia 2, dia 3, dia 4, e eu vou te acompanhando nesses planos, e aí ali eu vou fazendo... Coisas rápidas, saber? Super rápidas, né? Extremamente rápidas. Porque nessa situação, ela é prática, que a gente Tô perguntando entende. porque se não for rápido não vai acontecer. Exatamente, né? mas é prático. Só que ali o que acontece? A metodologia, ela é meio que formada para você vir pro momento presente e você começar a perceber o que você tá fazendo. Aí daqui a pouco, dentro dessas ferramentas, você vai ver que você tá dissociado. Que você fala, cara, mas por que eu tô fazendo isso desse jeito? Então é como se eu trago a presença, a metodologia traz a presença, e aí você começa você mesmo olhar para o seu processo, olhar para aquilo que você tá fazendo, e você fala, mas eu não precisaria estar fazendo isso aqui agora. Eu não precisaria estar tomando essa decisão. Então ali a gente trabalha esse líder. E aonde vem a alma e a performance? Porque assim, o que nós, Amor Nice, nós acreditamos? Que o líder dentro de uma instituição, ele é o que vai determinar o estado de comportamento dele, o estado de humor dele, quem ele é, ele vai fazer com que desça exatamente a essência, o comportamento dele pro time. Então, hoje, né, dei uma palestra e coloquei, aquele dia que vocês estão bem estressados, o time todo fica estressado. Aquele dia que você tá super criativo, super engajado, super animado, o time todo vai estar. Só que hoje as pessoas, os líderes, estão dentro de uma posição de liderança onde eles estão doentes. Eles estão estafados, eles não têm mais clareza de decisão, eles não têm mais saúde emocional, eles não têm mais controle emocional. Então, o que acontece? Dentro de um corporativo, onde ele está na sobrevivência, ele dissociou do sentir, ele dissociou do porquê. Ele dissociou do porquê ele está fazendo tudo aquilo. Do propósito. Do propósito, ele só tá para pagar a conta. E não conseguiu estabelecer uma cultura, que é o que você estava falando lá no início. Eu falei, você estava falando de propósito e cultura, né? Que é a mesma coisa. Que é super difícil. Não, então, é super difícil implementar cultura. Você está nesse estágio, inclusive, emocional, você vai afetar a cultura empresarial. Você não implementa a cultura. Você é a cultura. Entende? Então, assim, não, vamos lá, queridos, que eu vou implementar a cultura aqui de ética. Mas o gestor, ele não tem ética. Então, não se implementa a cultura. Você vive, você é a cultura. Entende? Então, aquilo que verdadeiramente você acredita, é você ter congruência com aquilo que você realmente quer para sua instituição. Porque os colaboradores, as pessoas, elas te analisam o tempo todo. Ele analisa a sua incongruência de você falar e não fazer, de você cobrar uma coisa, mas não fazer, não entregar. Então, assim, o tempo todo você está sendo julgado e avaliado pelas pessoas. Entende? E quando o líder, ele tá nesse estado dissociado, ele tá no estado automático, ele faz um estrago na galera. Porque ele não consegue tomar decisão com clareza, aí ele simplesmente tá no automático, agindo por impulsividade, faz isso, faz aquilo, aí às vezes as pessoas têm que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa, que simplesmente era uma coisa simples se fizesse aquilo com tranquilidade, aí é um retrabalho, aí aquele colaborador fica chato porque ele perdeu horas fazendo aquilo, aí por um erro que você não falou, ele vai ter que fazer de novo. Nós estamos falando de falta de método na empresa, né? De metodologia. É método que é muito comum, principalmente em empresas pequenas. E a falta de método, não tenho dúvida que é uma grande causa para a situação onde todos chegam dentro da empresa. Concordo. Porque aqui a gente tem não só uma diretriz muito grande da gente estabelecer métodos, inclusive a gente desenvolve todo dia a gente desenvolve, para a gente justamente ter a tranquilidade de saber que
A partir do momento que a gente validou o método, registrou da maneira adequada, colocou ferramentas para que os colegas que virão para conduzir aquele método esteja tudo muito bem organizado, não existe talvez mais tanta interferência de líderes para que processos que já estejam estabelecidos sejam feitos. Seguidos. E aí vai para um nível de ter as equipes que vão fazer os tarefeiros, o Vitor inclusive usa esse termo, né? Os tarefeiros que precisam fazer as tarefas que estão muito bem estabelecidas. Mas é a nossa responsabilidade enquanto gestores estabelecer aquelas tarefas, né? Então a gente fez até um downsizing recentemente aqui do tipo, os processos não estão certos. Então a gente enxuga, assume a responsabilidade, vamos reorganizar, vamos liderar o processo de estabelecimento de métodos para que depois a gente sim retome a transferência, a delegação dessas atividades para que as coisas ocorram primeiramente e aí a gente não sofra depois por as coisas não estarem acontecendo, né? Eu acho incrível isso, assim, até por ter essa gestão, essa organização que realmente ela organiza e ela é extremamente necessária mesmo para um sucesso de uma empresa e principalmente para poder você escalar, né? Senão realmente não tem ordem, não tem organização, não tem processo, ela é extremamente necessária. Mas o processo de pessoas, eles têm que estar muito bem alinhados. Com certeza, né? sem dúvida. Principalmente o pessoas primeiro, porque se não tiver essa pessoa, ela não vai fazer o método, ela não vai fazer o processo, né? Então acontece também, essa é a metodologia. Só que o que acontece? Às vezes esse líder tá tão dissociado que até nem o método dele segue. Ele tá tão Eu ia sem te fazer clareza. essa pergunta, assim, que eu já tô curioso com as respostas, na verdade, tá? Uma delas é justamente uma é se identifica muito rapidamente que está faltando métodos claros, como eu comentei agora, mas eu tenho uma curiosidade ainda maior. O quanto que, na hora que você faz esse tipo de análise, de avaliação, de reflexão, principalmente com o empresário, o quantos que entendem que a instituição já não é mais para ele, a instituição jurídica. Né? Que ele venceu. Porque a gente sempre comenta aqui que a gente tem que trazer pragmatismo para as decisões e a gente tem que pensar que a decisão ela tem que ser feita em prol da instituição primeiro. Claro que tem que ter um alinhamento com os objetivos. Eu, enquanto prestador de serviço, por exemplo, de marketing, vendas, tudo, eu preciso fazer para mim, quem tem que ganhar dinheiro é o dono da empresa. Assim, é a minha missão maior. Se o dono estiver ganhando dinheiro, estiver uma administração correta, óbvio, né, não estiver sangrando a instituição, sim, a instituição também estará. Então, eu preciso fazer com que a instituição flua para ele dar dinheiro. Então eu queria saber, realmente uma curiosidade bem forte, que você está falando de situações extremamente comuns, qualquer empresário que estiver nos escutando vai falar, isso é a realidade nua e crua, e como é que está essa situação de chegar num ponto de falar, eu acho que eu não estou nem na empresa certa, mesmo que ela seja minha. Isso ocorre? Como é que está? Muito, muito assim, porque o que acontece? Querendo ou não, nós também temos um prazo de validade. Sim. Né? Vamos dizer assim, de algumas coisas. A gente tem um saco também que uma hora ele estoura também. Eu vou pro popular algumas um pouquinho. Algumas funções, né? Recentemente, né, eu tava assistindo um depoimento mesmo do que ele era o CEO da XP, né? E aí chegou um ponto que a empresa cresceu demais. Aí ele falou bem assim, olha, eu sou um ótimo empreendedor, mas eu não sou um bom empresário. Aí ele colocou um CEO, ele falou, agora eu faço parte do conselho, porque eu sou mais de fazer um negócio do que eu realmente cuidar da sistemática do negócio, né? Com mais de não sei quantos mil funcionários, todo esse pragmatismo. Então, assim, por isso que nós vamos para a essência. Qual é a sua essência? Se a sua essência ela precisa de liberdade, então vem cá, a gente vai ter que tirar algumas funções suas, né? Então nós vamos ter que te ajudar a delegar algumas coisas que isso aqui te cansa. Porque se realmente você tá fazendo algo da sua essência, aquilo que você verdadeiramente se expressa, você entende o que é isso, você não vai saturar daquilo, porque aquilo para você é um hobby, é uma expressão sua, é um prazer seu. Então o que a gente faz? Esse mapeamento. Olha, João Paulo, aqui a gente entendeu que essa parte burocrática aqui, ela acaba com a sua criatividade. Além de você ficar um gestor gente boa, que isso aqui vai acabar com a sua energia, porque você detesta fazer isso. Então, João Paulo, vem cá.
Vamos colocar alguém, então, para fazer essa parte chata sua, para que você só faça essa aqui, que é onde você realmente manda bem, que é onde você realmente gosta. E aquela parte chata, que é processual, burocrática, cheia de continha, vai ter um que vai amar fazer aquilo. Fala, nossa, eu me realizo nesse pragmatismo, eu me realizo nessa ordem, nessa estrutura, nessa rigidez, nessa sala fechada, sem ninguém conversando, onde eu só fico aqui no meu computador. Vai se amar essa realidade. Então, por isso que é importante a gente entender, fazer esse mapeamento, porque por isso que é muito personalizado. A gente entende você, o que te faz feliz, o que verdadeiramente é a sua expressão, o porquê que você tá fazendo o que tá fazendo, e o porquê que você tá com situações aqui que você tá centralizando em você, sendo que você poderia delegar. Porque acontece um nível... Você falou a palavra que eu ia chegar, mas daqui a pouco a gente volta. A delegação. Acaba que eu vou fazer a pergunta que eu quero das tuas respostas. Certo. Tá. E voltando ao delegar, né? Porque assim, normalmente, os empresários, eles não soltam o osso, né? Tipo, é meu filho, é minha cria, deixa que eu vou cuidar, eu sei fazer, eu sei o que é o melhor. Então, você não venha querer se intrometer no meu filho aqui, que nem venha dar palpite com a sua criatividade, porque eu, dentro dessa jornada, eu criei ela, eu sei as dores. E aí acaba o que? Criando um pouco de rigidez dentro disso, né? Desse novo dentro disso. E aí ele acaba sendo muito centralizador de algumas coisas e ele acaba sendo um pouco prepotente e arrogante dentro de algumas questões. Bem difícil separar mesmo quando você idealiza e depois você vai passar um pouco do bastão, aí já desvirtua um pouco, talvez seja uma das maiores desafios que a gente tem quando a gente realmente é o dono do bebê. Sim. Ali, que começa a fazer de um jeito que você já imaginou que você ensinou, inclusive de outra forma. Tipo, você acabou de chegar, o que você tá falando? A delegação de poderes. Sim. É um drama que depois eu quero que você fale um pouco de como que tá funcionando esse aceite ou não dos líderes em relação à delegação. Então, só que aí o centralizar, o centralizador, o líder controlador, esse é o meu bebê. Existe uma rigidez dentro dele, que aí vem da questão comportamental de bloqueios de ego. Então, aí a gente tem que saber dissociar. João Paulo, isso aqui é ego, é alguma questão, ou isso daqui realmente não está fazendo sentido? Então, assim, por isso que é preciso perceber da onde está isso aqui, se realmente você está operando em qual frente? Resistência, ego... que tá uma pessoa mais jovem e não, esse meu negócio é assim, vai ter que morrer assim porque funciona assim. Então, assim, por isso bem que... Bem comum ouvir isso. Nossa Senhora, bem Só que comum. O que acontece? Isso vem de uma rigidez que o líder doente ou o líder com as suas couraças, né, com as suas rigidez, seus pragmatismo, ele vem de dores, ele vem de trauma. Então, o líder, se ele tá doente, ele opera a partir de traumas e dores e de ego. Então, o ego, que é uma proteção que foi defendendo esse líder na sua jornada, que criou couraças, que foi enrijecendo, e principalmente o caminho fez com que ele ficasse assim, porque ele precisou ir pra guerra, né? E normalmente os grandes empreendedores, os grandes empresários, eles vieram de situações extremamente difíceis da vida. E dentro deles, existe um inconsciente de tipo, não, eu vou vencer na vida, eu não vou mais sofrer. Então ele precisa validar para ele a importância dele, vai ser que ele bem sucedido, vai ser que ele venceu na vida. Então aí ele começa a atuar e liderar de um lugar mais de validação do meu eu do que propriamente da expressão do que eu sou. E aí é onde a gente volta e vê o que tá aprendendo essa pessoa. Ela tá liderando de que frente? Daquela criança que precisava ser de validação, precisava ser visto, que o valor dela vem do fazer e não do ser, porque a maioria dos empresários associam o seu valor ao que ele tem, ao que ele faz. Só que se eu tiro o que você tem, se eu tiro o que você faz, você tem valor ou não? Você continua tendo valor. Dentro da dignidade humana, nós somos iguais. Cada um está num nível de consciência, mas em essência nós somos extremamente importantes. Nós temos valor da mesma forma que uma pessoa andarilho que não tem absolutamente nada na rua do que você, porque dentro de uma dignidade de essência humana, nós somos importantes. Agora, é óbvio que dentro de uma sociedade, dentro de um sistema de mérito, né, de você ir, de você estudar, de você buscar, é claro que vai existir a diferença, porque existe mérito, porque você foi buscar. Só que você ter mérito dentro de um valor humano
ele não tem muita diferença, porque os dois são importantes da mesma forma. Um vai estar no nível de consciência, o outro vai estar em outra, mas os dois são importantes. E dentro da dignidade humana, cada um está vivendo o seu processo, a sua fase, o que escolheu. Mas se esse líder, ele está operando que o fazer dele é onde valida o valor dele, aí ele vai liderar pelo ego. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser inflexível mesmo, ele vai criar resistência, ele não vai dar braço a torcer, porque o ego, a minha imagem, é eu que resolvo tudo isso aqui, sou eu que mando aqui, foi eu que criei aqui. Então, assim, ele não vai entender que as pessoas que vão vir, elas vão trazer um ar novo, talvez uma atualização de negócio, principalmente essa nova geração, falam muito mal deles, mas eu adoro trabalhar com eles. Tem que saber que antes era um novo modelo, mas mudou a forma dos trabalhadores se comportar. Essa geração ela está trazendo uma nova visão, uma nova forma que as empresas vão ter que se adequar, né? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, porque tá difícil. Mas eu já vou te falar como eles funcionam, tá? É fácil. Não, esclareça pra gente, porque o desafio, hein, Vitor, tá gigantesco, né? Mas então, eu vou te colocar... nos ajude, já vamos trazer aqui eles são minha especialidade. Porque tá difícil. São minha especialidade, os Gen Z. Tá, então, vamos acabar do empresário, então vamos entrar nesse aqui, que é importante também. Não, depois, esse eu adoro, essa perfil. Parte. Então, quando a gente entra dentro do empresário, realmente é o momento de olhar para ele. Se ele quer ter performance, realmente quer uma galera engajada, ele realmente quer uma pessoa que faça sem você ficar cobrando, se realmente ele quer um colaborador que seja proativo, que realmente vai lá, faça, ele não tem que ser o chefe, ele tem que ser o líder que inspira. E como é esse líder que inspira? A partir do comportamento dele, da causa que ele carrega, do propósito que ele carrega, o que incendeia o coração dele, do bem que vai gerar dentro de uma comunidade. Não tem como um líder que verdadeiramente está curado, está saudável, está centrado, tem um propósito, tem um objetivo de contribuir com a sociedade, que não inspire alguém. Só que hoje os líderes estão atuando dentro de um papel totalmente opressor, tóxico, controlador. E aí o que acontece? Essa nova geração ela não funciona mais assim. Porque as pessoas estão te vendo, estão vendo a sua incongruência, estão vendo que o que você fala você não faz. E as pessoas hoje elas não estão funcionando mais no autoritarismo. Essa forma de liderar, ela está ultrapassada. Ultrapassada. Porque essa geração agora, ela não é mais submissa. Ela não é submissa. Ela vem querer ser de igual a igual pra você. Ela tá errada? Tá. Não tá. Nossa, como tá? Você sabe tá? Por quê? Deixa eu te explicar o porquê. Agora eu quero ver sua ótica, né? Na minha tá totalmente errado. Mas agora me esclareça e abra minha mente, por favor, Fabielle. Porque eu não... Nossa, eu sou convicto que não deveria se querer se equiparar com um empresário que tá há 30 anos no mercado. Não, alguma coisa assim que... tem que ralar muito ainda para chegar numa equiparação, porque não é, eu entendo e concordo com tudo que você está dizendo, a gente tem que criar ambientes assim favoráveis, mas quando a gente vai analisar níveis técnicos, sim, aí não dá para se equalizar. E, então, depois vou contar um pouco a questão de métodos que a gente precisa estabelecer, mas me esclareça, por favor, como que você vê, então, juventude que está chegando. Eu acho que eles estão com um ego muito forte, essa é a minha opinião. Sim. Acho que existe as antagonias aí, né? De um lado você tá um olhando pro outro, ai que ego grande, aí tá o outro olhando, pô, mas cara, você tá com 20 anos, chegando no mercado, você já tá querendo cantar de galo desse jeito, porque há muitos casos, Fabielle, que a gente percebe, como é que é o termo lá que a gente usa quando a gente nos desautorizam, não desrespeito mesmo à autoridade de um gestor. E isso eu tô achando um desafio gigantesco. Porque a gente está falando da liderança toda aqui, nós estamos pegando o público que a gente escolheu, né, que você mesmo escolheu do seu posicionamento, que é um empresário, que nós estamos contando toda uma história dele, que a gente está tentando buscar resiliência onde a gente não sabe onde existe, né? Mas aí a gente está lidando com os outros perfis todos, e a minha visão realmente, e não é só visão, é a discussão, inclusive com pares, com colegas, etc., de um desafio realmente muito grande. Então eu queria muito ouvir como é que você vê isso, como é que é a tua opinião, e dicas, por favor, práticas para a gente lidar, porque tá desafiador.
Então, você usou uma palavra equiparar, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o amor, tá? O equiparar, ele já causa uma separação, porque você tá fazendo uma comparação. E quando você compara, você vai dizer quem é melhor aqui. E dentro de contextos é muito subjetivo o que é melhor. Quem é melhor dentro de contextos, né? Existem perspectivas, e o que é sua do que é do outro. Então, se você entra no embate de liderar pelo ego, eu vou ter que equiparar e provar quem é o quê, aqui você já vai ter uma separação. E é óbvio que vai gerar um conflito. É óbvio que já vai gerar uma resistência, porque são egos conversando. Dentro da minha metodologia, quando eu comecei a implantar RH estratégico, eu tive que ouvir a empresa toda. Desde o operador, desde o líder. Então, dentro da tríade, eu falei com o tático, com o estratégico, com o operacional. Então, nessa análise, eu entendi que existia uma separação muito grande ali. De quem tá certo e como tem que ser. E isso traz uma separação absurda de querer quem tá certo e quem tá errado. Só que esse colaborador, ele é importante dentro disso. Você não consegue empreender se você não tiver um colaborador. Se você não tiver um operador, se você não tiver um líder. Só que o operador, ele não consegue ter um emprego se ele não tiver um empresário que vai buscar à frente. Então, dentro dessa tríade, é onde a gente desce e a gente se complementa dentro de tudo e se integra. Porque essa liderança que hoje ela é numa vertical, ela acabou. Ela não funciona, porque realmente as pessoas, como esses jovens, não estão mais submissos, eles te peitam, eles vão discutir a ideia deles, argumento. É porque antes... esse líder, ele falava, baixava a cabeça e acabou. Agora, os gestores estão tendo que lidar com pessoas que realmente têm opinião. Eles podem estar errados? Eles podem. Com certeza, realmente, às vezes precisa de uma lapidada. Só que se o gestor, ele sai do ego, ele vem para contribuição, ele tenta ouvir o que essa pessoa está falando, o que ele quis dizer, e aí ele sai do embate, da comparação, e ele tenta compreender, ou se realmente não tem coerência, você faz ele mesmo mostrar a incoerência dele, você ser articulado dentro disso, você não entra para o embate. Você entra para as perguntas questionadoras. Tá, mas com base em quê, do que você chegou nessa conclusão? Aí ele vai começar a se desconcertar. E quando você começa a colocar um espelho na frente desse colaborador e não um embate na frente desse colaborador, você é um líder estratégico, centrado, eu não tô aqui para discutir que eu sou melhor que você, que foi eu que fundei tudo isso daqui, você vai obedecer. Ele sai desse posicionamento, ele desce, ele fica de igual. É porque isso é um amor. Dentro do amor, você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos aqui para nos integrar. Dentro do que você é bom, dentro do que eu sou bom, dentro do que ele é bom. Às vezes eu tô dando uma passadinha, eu tô me achando aqui, o ego tá, mas vem aqui, eu como líder, centrado, eu não vou discutir com um jovenzinho de 18 anos. O que eu vou fazer? Ser articulado. Eu vou ser... Desculpa, eu não aguento. Ai, não, manda embora e toca a vida. Mas é uma geração fácil de lidar. Desculpa, gente, eu não faço isso, é brincadeira. Não é uma geração difícil de lidar. Se você realmente pega eles pra ser seu parceiro, realmente eles são. Eles vestem a camisa, estou te falando, porque assim, muitos dos lugares que realmente eu liderei, também da minha empresa, mas dos lugares que eu prestei serviço como líder, era tudo esses jovenzinhos. E quando eles se engajam com você, eles gostam de você. Você não fica lá provando quem é melhor que ele ou não. Mas você realmente é articulado. Você traz ele pra você, ouve ele, envolve ele na causa, nas tomadas de decisões também. É difícil isso, porque você tem que sair do ego. Porque quando você realmente vem pra humildade, eu sou, eu que eu sei, você realmente vem também numa linha de aprendizagem entender o que essa galera tá trazendo, então, do que eles estão falando, o que eles estão se achando tudo bem. Não tem paciência pra isso. Você tá entrando numa presunção de novo. Porque você como líder, você como ser, nós temos evoluções sociais. Nós temos evolução em absolutamente tudo. Tudo está evoluindo. Mas vai falar, não, tá degringolando, né? Mas não tá. Se a gente for olhar numa perspectiva macro dessa nova geração, tá acabando com preconceitos, né? Tá acabando com muitas coisas, assim. Antes, com a submissão, das pessoas ficarem doentes, só ficar lá trabalhando e sendo humilhadas. Então, existe sim uma mudança. E essa geração, ela funciona com propósito. Eles não têm mais ambição. Tipo, vou subir... Muitos nem têm ambição. Eles não têm mais essa necessidade de ficar mandando neles. Até porque a mesma geração que critica eles são a mesma geração que tá educando.
né? Nossa, a geração é péssima, mas qual a idade do seu filho? A idade do meu filho é essa. Qual a educação que você tá dando pra ele? Você deixa o seu filho ir buscar algumas coisas ou você realmente dá tudo que ele quer? Né? Então, assim, realmente essa geração vem sem sentir a necessidade. Então, ela vem empoderada, porque eu não preciso, eu dou um jeito. Então, assim, ela vem um pouco viciada, mas são pros mesmos líderes que estão reclamando, são os mesmos que estão educando. Só que hoje o mercado de trabalho vai ter que educar essa galera. Então, por isso que o líder hoje, ele precisa entender que ele é influente, mas ele também é um desenvolvedor de pessoas. Porque se ele não incorporar o professor dentro de uma linha de humildade também, ele não vai conseguir fazer nada, porque é uma geração realmente que está sendo educada a não ser submisso. Ó, se seu filho lá precisou trabalhar para ganhar tantos num trabalho mais ou menos esquisito, você já vai falar, não, meu filho não vai trabalhar com isso não. Não deixa eles ir fazer isso. Então você vai ficar julgando essas criaturas? Não, porque a educação que tá dando é essa. Então nós, como os líderes conscientes, antes de qualquer coisa, humilde, a gente tem que fluir, tem que ser flexível dentro dessa liderança. Você tem que entender como é que tá o funcionamento disso. Não adianta você resistir. Porque se você resistir, vai ter embate. Se você for comparar, vai ter discussão. Você tem que entrar numa figura de igual para igual. Porque nisso é estratégico. Entende? Isso não é você ser menos ou você ser mais, você ser inteligente, porque você entende que você também precisa do colaborador. Você precisa daquele operador. E se ele se engajar com você, ele vai te entregar e você vai conseguir crescer, você vai conseguir escalar. Então, é por isso que precisa de humildade. Não que eles estejam 100% certo, mas nós, líderes, nós somos mais conscientes, a gente veio até aqui, nós sabemos o nosso propósito, então nós conseguimos ser articulados. Será que os líderes conseguem ser articulados ou eles estão no modo antigo ainda que quem manda aqui sou eu? É o chefe, na verdade, né? Você tá chamando muita gente de líder aí que, na verdade, tem um perfil de chefe, que eu, pelo menos na faculdade de administração de 1900 e bolinha, é o que eu aprendi da distinção, né? Mas é lógico, você tá procurando já denominá-los líderes, enquanto ainda nem são mesmo, sim, né? Vou dar minha opinião. Eu acho que, assim, todo mundo tem um esforço, todos não, né? Eu acho que existe principalmente quando a pessoa tá buscando ser líder, a gente tem um esforço de tentar ouvir. Mas eu reforço, sim, que existe uma dificuldade ainda de, depois da discussão, haver o desrespeito a liderança, ou assim, tem horas que a gente tem que ser chefe, tem horas que as coisas têm que ser colocadas e elas precisam ser feitas. E a gente, eu acho que colegas aí, gestores que têm vivenciado esse público, e eu tô falando, talvez eu esteja falando até de regra, mas tem exceções maravilhosas, como toda regra, exceções maravilhosas. Mas está sendo, sim, bastante desafiador. Eu acho que eles vêm com preconceitos muito fora da realidade. Então, eu não sei, que talvez estejam muito desde dentro de casa, sendo paparicados, sim, não tendo não tendo ali o apoio de não ter apoio, de sim, vai se virar, que é necessário. Que a gente percebe que estão chegando muitos assim com uma muito distante da realidade. Uhum. Eu não digo nem que é petulância, chegam numa boa, são pessoas maravilhosas, inclusive, tá? Mas existe talvez um despreparo do comportamento dentro da empresa. Uhum. Porque depois da discussão, quando é estabelecido, eu vou falar assim para um meia-culpa, não digo que é meia-culpa, eu trabalhei com empresários maravilhosos, assim, gênios, na verdade, né? E um dos maiores ensinamentos que foi com o empresário de Apucarana, que ele tinha informações que eu não tinha, então depois que a gente discutia, discussões acaloradas, ele tinha informações que eu não chegava perto do que eu tinha. E eu na minha juventude, achava que ele estava fazendo uma puta de uma besteira e muitas vezes não fazia o que era necessário fazer. A experiência vai nos mostrando que, após ser feita a discussão, quando há tomada de decisão do gestor, sim, principalmente do dono da empresa, você tem que confiar nessa decisão, você tem que fazer o melhor, depois faça e depois vai discutir. Faça e depois vai fazer a outra opção. Porque a gente tem essa oportunidade em, sim, diversos casos de
sempre existe mais de um método de fazer as coisas. Sim. Então, faz o método que está sendo solicitado, aí depois você faz o método que você quer, havendo a disponibilidade para fazer aquilo. Porque não está sendo pago para fazer o que quer, que é outro drama gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, então, que eu estou dando essa opinião, que está muito difícil, porque realmente dá uma impressão de uma desconexão da realidade, talvez do despreparo do ambiente empresarial, e que eu concordo em tudo que você diz. Eu tento ser líder, sei que é muito difícil, até porque a gente passa fases que a gente está extremamente cansados, que a gente não consegue ter energia para parar para pensar porque a liderança, até ela se tornar um hábito natural, tem que muita coisa funcionar como você faz você trabalha para que o contexto funcione, harmonize, que inclusive no nome do seu negócio, que engrenagens se encaixem, haja possibilidade, que eu costumo dizer, da gente... Agora eu estou conseguindo pensar. Sim. Porque eu não consegui, passei meses, passei anos. Tem empresários que estão há 10 anos que não conseguem pensar, eles são reativos. Sim. E a empresa vai crescendo, vai tendo que lidar com uma série de desafios. Bom, eu fico inclusive animado que você está tendo esta percepção. Eu acho, inclusive, que é uma responsabilidade nossa. Nós estamos aqui num ambiente de educação. Sim. Aqui a nossa estrutura, nosso negócio aqui é educação, né? E a gente tem essa responsabilidade, inclusive, de sermos honestos no que a gente sente, que é o que eu estou fazendo, e buscarmos mecanismos a gente ajudar. Porque o Renato, que é um amigo meu que mora em Curitiba, trabalha numa multinacional, diz que um dos grandes desafios, inclusive das multinacionais, é justamente conseguir fazer um trabalho de um mínimo de formação para que esse jovem chegue com o mínimo de preparo do que é o ambiente empresarial. Chegam realmente, então, muito crus. A gente tem essa responsabilidade. E eu vou fazer a minha sugestão também, que é o que a gente pratica dentro das raízes de gestão empresarial e tudo mais. Um dos grandes mecanismos para a gente resolver é estabelecimento de métodos, responsabilidades muito claras, porque, como eu disse, quando você chega na empresa cedo e você tem tarefas a realizar, e todos nós, independente se você está no nível de gestão, tudo, você vai ter atividades que talvez não são tão operacionais, mas você vai ter que tomar decisões muito importantes e você sabe que na tua atividade, daquele dia, você vai ter que tomar muitas decisões e gerir um monte de crise, porque a crise que tem que gerir muitas vezes os gestores. Eu não estou colocando só o máximo, todos os gestores envolvidos no processo. A gente sabe que a gente chega e tem que realizar um volume de tarefas naquele dia que são muito importantes, porque você faz parte de um motor, você é uma engrenagem dentro de um motor muito mais complexo. Feito isso, a gente estava até fazendo programação aqui, da gente ter uma cesta criativa. Só que depois que a gente matou as metas de atividades da semana, eu tenho já até porque eu trabalhei muito tempo sozinho, segunda, terça, quarta, o gás vai acabando quinta, sexta, não quer marcar coisa comigo, sexta tarde, eu falo, gente, infelizmente a coisa não vai acontecer. Não é que eu não gosto, meu corpo não aguenta mais, é porque eu fui há 10 anos o mesmo hábito, essas coisas todas, mas porque eu também me policiei, como eu trabalhei muito tempo sozinho, ou eu acordava e resolvia a parada, ou a coisa não ia acontecer, né? Então, tive muito essa necessidade de estabelecer métodos muito claros e ter essa consciência de que antes, e me peguei diversas vezes na vida e me pego até hoje, ao invés de eu fazer o que precisa ser feito no dia, eu começo a dar uma viajada numa coisa nova. Porque empolga, você vê uma coisa nova, você vai conversar com uma IA hoje em dia, a sua cabeça... Aí tem que, às vezes, um policiar o outro. Fala assim, opa, pera lá, volta um pouquinho. Isso nós vamos viajar Aí vamos criar uma sexta-feira, que sei lá, deve ser a sexta-feira da viagem, né? Pra poder dar pra poder pensar, pra poder dar uma piradinha, tal. Porque enquanto não bate a meta de atividade, e é um certo drama. Sim. Porque, infelizmente, até por toda a conjuntura que a gente vive, tá tudo ficando muito mais caro. Por que o jovem não tem ambição? Porque vai comprar um apartamento do nada hoje.
Não tem como. Você vai começar numa carreira com 1.000 e com tantos reais, 2.000, 3.000, se você fez uma faculdade, não sei o quê. Você tem um pai que vai comprar pra você não tem esse drama. Tô falando da vida normal, né? Você vai comprar qualquer apartamento aqui, isso é no mundo inteiro, não é só aqui que tá acontecendo, não é só no Brasil, né? A coisa tá tão distante que você vai mudando o que é realmente importante. Que eu acho que tem um lado maravilhoso nisso, porque talvez essa geração já vem filtrando o que realmente é realmente importante na vida. E a gente estava discutindo recentemente, eu e o Vitor, justamente sobre a situação do você buscar ser empreendedor, que é uma grande opção, e a gente defende muito isso aqui, a gente trabalha para que a gente dê autonomia para as pessoas e, ao mesmo tempo, dê autonomia para a pessoa ser um profissional de CLT muito bom. E aí tem as suas diferenças. Se você escolher ser empreendedor, me desculpa, mas as suas prioridades de vida pessoal, elas acabam. Sim. Esqueça que você não tem mais prioridade de vida pessoal, você vive pro teu negócio. Se sobrar um tempinho, aí você vai fazer alguma outra coisa. Se sobrar um tempinho, se você tiver método, você vai estabelecer uma coisa que você vai curtir seu fim de semana. Senão, você vai ralar de segunda a segunda e não tem jeito. E a opção da CLT, que você chega também capacitado para ser uma pessoa que entrega o que a empresa demanda, primeiramente, só que acabou 8 horas, 8h12, 8h40 por dia, 44 horas por semana, você vai para tua casa e o problema da empresa é do empresário. Não é seu, né? São duas opções maravilhosas, que a gente incentiva que a pessoa escolha a que ela quer, experimente, inclusive, porque vai demorar para tomar decisão na vida se você quer uma ou se você quer outra. Então, com certeza, precisa trabalhar esse conflito, que isso tá, assim, realmente, para mim, eu acho que existe um conflito, onde a gente precisa, o seu trabalho no nível do empresário, extremamente importante, porque eu me vi sendo muito do que não pode ser, não vou, né, vim aqui para ficar defendendo que eu sou lindo, maravilhoso, o melhor líder do mundo, que não é, porque nós estamos vivendo fases, inclusive, aqui que a gente precisa fazer muita coisa e tem dia que a gente não tá com saco para nada. Ou resolve, meu amigo, ou vai... Você tem teu propósito de vida? Se não tá relacionado com o nosso... Vai, mas quer ajuda pra você ir? Vai! Não, é desse grau. E o empresário que tá me ouvindo aqui vai falar mesmo assim, cara, não tem, isso não é a maior verdade do mundo. E pior, às vezes a gente não pode esperar para tomar essa decisão. Sim. De incentivar a pessoa a buscar o propósito dela em outro lugar. Então, inclusive, por isso que eu acho o seu trabalho, quando eu perguntei, nós estamos falando do público empresário. Mas você, obviamente, transborda para os públicos, até porque você não vai corrigir uma coisa se você não interferir em todas, né? Que foi a pergunta que eu te fiz, assim, mas quantos que não querem nem mais ficar no próprio negócio? Que talvez até façam uma profissionalização, põe a família lá, não sai do negócio, vai cuidar de outro, né? Que mas meu sonho não era nem estar aqui, meu sonho é aquele ali. E eu acho isso... sensacional. Até porque a instituição, que para mim ela tem que ser a mãe de todas as decisões, tem que ser em prol da instituição. Se ela não existir, não vai existir mais nada. Sim. No final das contas, né? Então, de fazer esse trabalho dessa consciência e talvez fazendo até já meio com uma sugestão, né? Na linha de trabalho sua ali, de realmente trazer alguns choques de realidade nos jovens. Sim, né? sim. Porque tá difícil, isso eu te garanto, que pelo menos das vivências que eu tenho e que eu converso com pares, nossa, volto a dizer, a maioria, mas ainda, não estou falando a maioria 99%, tem muita molecada fera, muito gostoso de trabalhar, e a gente tem inclusive aqui, né, que poucas palavras... métodos claros, já pegam, já tocam a vida e para nós está excelente. Então, aí, assim, só fazendo um adendo em relação a isso, porque, assim, quando nós falamos que nós, empresários, né, nós precisamos também acompanhar o mercado, a gente precisa sempre evoluir, se atualizar, até que ponto você está enrijecido na sua sistemática,
né? Principalmente, a gente precisa entender que nós precisamos vir dentro de uma flexibilidade e até também dentro da questão processual, metódica. Se esse é o meu funcionamento, como lá na ponta, quando esse colaborador está entrando, eu já vou deixar claro isso para ele. Porque existe um fit cultural. Né? Então, por que a gente fala do propósito? O propósito é a identidade da empresa, que é o empresário. Qual que é a visão do empresário? O que ele preza aqui? Como que tem que ser essa instituição? É assim. Quando você faz essa contratação, o nosso fit é esse. O seu processo é esse aqui, nossa cultura, porque deu para entender que os seus valores é processos. Processo. E você defende isso é seu. É a sua instituição. É a sua personalidade. Só que quando você vai fazer essa contratação, isso é colocado. Existe grande problema, você está certíssima. Existe isso, porque, por exemplo, para entrar aqui, é muito importante isso também, trabalhei muitos anos com processo seletivo e a gente sempre fez boas contratações justamente porque na primeira reunião a gente coloca a pessoa numa situação extremamente estressante mesmo, sabe? Assim, vamos ver se realmente é isso. Ela tem que ter congruência, ela tá falando, né? Ah, beleza, só que a gente coloca ela em várias situações que se ela mentiu, ela é pega. E aí, ali a gente consegue avaliar ela e realmente nessa contratação é realmente rigoroso isso, né? Se dentro do nosso fit cultural nós prezamos isso, então, dentro de um teste comportamental, eu vou analisar essa pessoa. Ah, aqui é sistemático. Então, para trabalhar com você, a pessoa ela precisa ser metódica, ela precisa também ser sistemática, mas também criativa. Um perfil semelhante. Ok, então dentro do meu processo... Dentro do meu método, dentro da minha forma, eu também preciso colocar isso. Por que eu vou ficar sofrendo com vida louca que entrou aqui? Só que lá na contratação, eu não analisei ele. Eu só falei, cara, é que funciona assim, beleza, fechou. E vou trazendo. É a mesma coisa. Você acha um mendigo na rua e você vai trazendo ele pra sua casa? Ah, entra aí e fica... Não. Ele pareceu ser bonzinho, gente boa. Não. Você simplesmente precisa ser seletivo para você trazer gente para sua casa. Então, dentro disso, qual que é seu fit? Qual que é seu propósito? Quem é você? A sua personalidade que dentro da sua empresa você não negocia. Quais são os valores que regem isso aqui? Veio a pessoa, pegou um currículo, você vai analisar, você vai testar, você vai fazer um relatório dela, você vai ver como ela funciona. Ó, realmente aqui ela tem um perfil aqui. Ela se encaixa, a essência dela... É uma essência organizada, precisa de mais método, ferramenta, então ela vai se dar super bem aqui. Agora, se vamos dizer, vou dizer por mim, né? Olha, aqui é bem enrijecida. Aí eu acho que vou durar um dia. Não funciona. Dentro da minha empresa, na minha empresa, eu prezo tempo e liberdade, eu prezo criatividade, você trabalha do jeito que você quiser, desde que você entregue dentro dessas normativas. Dentro da metodologia, precisa ter um processo, precisa ter um método, é assim também que nós fazemos. Só que eu não sou rígida. Se você vai entregar isso, tá hora pra mim não importa. Só que aí as pessoas, elas automaticamente se dedicam porque é onde se solta. E tem umas que não vão funcionar, entende? Então depende do perfil. Só que isso é preciso ter uma metodologia na contratação. O que vocês estão fazendo para parar de sofrer? Como que vocês estão selecionando? É igual namorar, é igual um casamento... O que vocês estão fazendo? E se realmente você compreender que esse indivíduo ele tem o fit da sua empresa, esse fit cultural, realmente flui, vocês se conectam, você vai sofrer menos. Às vezes, o erro, ele tá na expectativa que o empresário cria, sabe? Ô, Fabielle, até é uma pergunta. Eu tenho, assim, primeiro, dores que a gente vive aqui e um desafio coletivo, assim, tem muito emprego sobrando hoje em dia no Brasil. Esse emprego não existe. Existe, não vou dizer o termo, que eu não quero me soltar tanto assim hoje, né? Mas começa com um V. Aquelas suas conclusões, quem está assistindo. Sim. Mas é uma escolha não trabalhar. Não é por sim. falta de oportunidade, né? Sim. E a gente vê, escuta, inclusive, estuda, avalia... que tem o processo que você está dizendo, perfeito, do processo de recrutamento, seleção, verificação mesmo. Sim, ali, né? validar realmente é o que fala. Mas a gente vê muita situação e muita reclamação de que a empresa investe em muitos processos, tudo, e por causa de coisas muito pequenas,
E aí eu vou voltar numa situação da falta de preparo, às vezes até emocional, em lidar com nãos, em lidar e que fez todo esse investimento e que para nós, que já estamos aí no mundo faz um pouquinho mais de tempo, não passa nem na cabeça você ficar melindradinho e eu vou parar de trabalhar, não vou. E aí vem uma coisa importante, não existe, parece assim, já enraizado mais, se eu assumir o compromisso, eu vou cumprir aquele compromisso. Você entrou na empresa, você fez um contrato de 90 dias, por exemplo, né, antes da efetivação. A gente está percebendo assim esse risco muito grande de você fazer muito investimento e aí depois não dar resultado. E eu vou até falar para você, teve um momento aqui que eu falava para o RH, olha, na boa, eu não vou ficar mais fazendo entrevista, fazer nada. Você bota aqui, vou passar um método ali, alguns métodos, inclusive algumas coisas simples, se durar 2, 3 dias, beleza. Sabe por quê? Teve algumas pessoas, não foi nenhuma nem duas, não, que fizeram todo um processo, investi meu tempo, inclusive, participando na minha fase de entrevistador, enquanto gestor, enquanto líder da atividade que a pessoa iria fazer, principalmente, né, que é onde eu mais participo. A pessoa algumas chegaram aqui, fizeram outras atividades dentro da empresa, porque daí olho no gato, tu no peixe. Isso é também um problema seríssimo, porque quer assumir um compromisso dentro de uma empresa, mas está mais preocupado com o que está acontecendo fora. E, tipo assim, viram as costas num nível que, tipo, vai almoçar e acabou. Sim. E se bobear, nem avisa. E tanto que a gente nem espera que, às vezes, infelizmente, eu estou fazendo uma brincadeira que ela é terrível, que é assim, será que eu chego aqui cedo no segundo dia? Será que a pessoa veio hoje? Vamos ver. Sim, como é que vai ser a situação? Não, tá nesse nível, né? Sim. Claro, a pessoa pode não ter gostado de uma série de coisas, só que talvez a expectativa esteja alta demais, né? Bom, mas isso eu já coloquei uma realidade um pouco aqui. Como que você vê isso, esse desafio? Como que você está vendo no mercado? Tem empresas, assim, referências são muito importantes. A gente precisa, porque por mais que existam metodologias que são aplicadas ao longo do tempo, as coisas evoluem muito rápido, né? Como é que a gente pode fazer para, então, minimizar esse risco, né? Para ter um investimento, para ter um processo de recrutamento e seleção que ali na ponta, eu vou falar só assim, ele se pague, porque muitas vezes ele dá prejuízo. Sim. Né? Como é que você está vendo isso no mercado? Como é que a gente pode tentar lidar com isso? É que esse investimento ele é muito subjetivo. O quanto se considera muito investimento? Você está falando em relação a dinheiro? Estou falando de dinheiro. Tempo, dinheiro, energia. Não, mas o mais caro para mim é energia. O mais caro é energia. Acontece mesmo. Essa questão sua realmente é compreensível. Isso está acontecendo, isso é um fato. Só que aí, por isso eu retomo lá no início, assim, dos líderes que estão à frente dessas funções. Por quê? Quando o líder se conhece, ele vai para um processo de autoconhecimento e ele consegue conhecer uma pessoa se ele se conhece. Se ele não se conhece, ele não vai conseguir ler uma pessoa. Se esse líder ele tem aguçado esse senso nele de pessoas, ele consegue ler uma pessoa. Ele não precisa de muito. Você entende? Ele já tem o feeling. E quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai entendendo. Você bate o olho e você já vê a pessoa, você já entende ela. Então, assim, esse investimento de testes comportamentais, essas coisas são coisas que não tem custo. Tem muitas coisas que você pode usar na internet. Tem muitas coisas simples que você pode agregar dentro de um processo, que a pessoa pode fazer online mesmo. Ali você já pega ela, você já pega o que ela quer da vida. E não precisa de muito segredo. É metodologia também, né? Essa questão é um risco que a gente realmente encara. Nós, como empresários, desde quando nós começamos a empreender, nós assumimos risco o tempo todo. O que nós podemos fazer é amenizar o risco. Não, sem dúvida, sempre amenizar. Ele vai ter mesmo. Sempre existe, é inerente, né? Mas seria utopia achar que tudo vai funcionar perfeitamente. Existe a porcentagem de erro, né? Que realmente, aquele colaborador que realmente ele vai vir aqui, vai te zoar, vai chegar, vai embora, vai fazer você perder o seu tempo. Mas se você tiver uma forma realmente de amenizar isso, desse risco, se é 50% eu trazer ele para 30%, para 20%, já é um desgaste a menos. Só que esse muito investimento é sempre, para mim, desculpa,
desculpa. É sempre uma dificuldade. Porque nós, como empresários, vou dizer porque eu vim da captação de recursos de um SUS, do hospital público. Tipo assim, não temos recurso, não temos dinheiro, não temos estrutura, não temos tempo, não temos pessoas, não temos absolutamente nada. Ok, o que você faz com nada? Sabe? O que você faz com pouco recurso? Então, cabe a esse empresário também, ele buscar isso de uma forma econômica com o que faz sentido para ele, com o que ele tem de dinheiro para pagar, com o que ele tem de tempo, o que dentro do que ele tem, a melhor coisa que ele pode fazer com o que ele tem. Entende? Há-se uma grande possibilidade disso, né? De buscar essa forma. Mas ainda eu bato lá na questão. Chegou, você é um bom gestor, você tem olho, você se conhece, você percebe, você bate o olho e vê. Faz 3, 4 perguntas, faz 2 dinâmicas. Tô falando isso porque eu fazer muito processo seletivo. Então, tipo assim, eu não fico 1 a 1 para trazer. Quando eu faço processo seletivo, eu mando vir todo mundo. Eu nem pego o currículo, porque numa dessa, às vezes... Já não vai vir um monte mesmo? É bem isso. A cada fase, o funil é muito... Vai perdendo muita gente nesse funil de contratação aí. E é verdade. E aí, dentro disso, o que você acontece? Você já traz tudo, menos tempo, já joga todo mundo junto, já faz uma dinâmica, já cria um movimento, ali você já vai mapeando, você não precisa ficar com todos conversando. Enxuga, manda todo mundo... Coloca todo mundo num fogo mesmo, numa situação super complicada. Num forno quente? Ixi, você tá machucado, né? E aí, dentro disso, você ocupa menos tempo. Ficar 1 a 1, não. Vai ocupar seu tempo quando realmente ele passou por outros processos, né? Então, eu acho que há possibilidade de se fazer sim, com pouco recurso sim. É só realmente ajustar. Mas sempre lá quando já vai entrar. Já deixar alinhado, já deixar ajustado. Se eu tenho uma pergunta que eu faço que já faz anos e que me ajudou bastante em ter parceiros, ter colaboradores, enfim, que é qual é a subsistência, qual é a necessidade da pessoa para vir participar de um projeto e que se ela for ter uma dedicação, que a gente espera pelo menos que seja no expediente comercial, digamos assim, se as condições que vão ser oferecidas para ela, dá para ela subsistir pelo menos. Porque, assim, eu comecei a perceber que quando ocorriam acordos que a pessoa, inclusive, externava que estava tudo bem e tal, e depois não dava certo, investigando mais, estava longe da subsistência dela. Isso minimizou bastante para mim. Então fica uma sugestão aí, né, de quem está ouvindo, assistindo, que talvez seja uma pergunta sincera de que se você for contratar e a pessoa ela ficar porque hoje você vai no mercado, qualquer coisa, não tá tudo extremamente caro, né? Você vê se realmente vai ter o fit do que ela vai ter de recurso para pelo menos iniciar o trabalho dela, mostrar o trabalho dela e depois evoluir. Porque se ela não se subsistir, aí infelizmente ela vai ser impossível. Não, mas você teve uma visão que eu acho que é muito difícil quem tem, porque na realidade eu uso isso também. Mas é muito difícil quem tem essa visão. Parabéns. Porque dentro tá vendo? Alguma coisa boa eu fiz na vida já. Não, você teve uma visão perfeita. Acontece muito, isso é humanização. Sim, com certeza. Isso é um olhar humano, porque normalmente se você vai contratar a pessoa, você vê com quem ela mora, se ela é casada, se ela não é, onde ela mora, se ela tem carro, se ela não tem. Porque ali você nem precisa falar, vai pagar suas contas, não. Você já faz essa projeção. Alguns é desse nível. E olha que bonito, se você, a sua humanização, você conseguiu ver além disso, do ser humano ali que só tá falando sim, mas realmente desse ser humano, o estilo de vida, o que realmente está sendo proposto, e se aquilo realmente faz sentido. Nossa, teve muitas vezes a gente faz de você ter conseguido chegar nisso. Mas assim, doeu, né? Eu tô machucado, né? Mas que bom que você viu isso. E às vezes a gente consegue fazer a composição adequada. Sim. Que às vezes não dá para ser o que a gente imagina do full time. E a gente sabe que todo colega nosso, principalmente de uma área de prestação de serviço, área de comunicação, marketing, tudo, todos têm uma renda extra. Isso é comum, inclusive, no mercado. O problema só que a gente vive é que dos que não respeitam aquele momento, aquele compromisso que ele tem aqui, quando ele está contigo. Dentro da empresa ou numa parceria, alguma coisa. E aí eu justamente uso isso para... Mas quanto você fatura? Né? Tratando, inclusive, como empreendedor, se vai dar para fazer uma relação que não é CLT. Porque às vezes é CLT e não se conversa mais nisso, você aceita, tal. Estou falando que às vezes eu consigo
estabelecer essa pergunta, esse procedimento. E aí fazer uma composição de que, então talvez não vão ser 8 horas, talvez, porque para nós, assim, quando a gente combina, a gente pensa muito na entrega. Até porque prestador de serviços, você vive de entrega. Se você não entregar, você vai ser só vai viver de embromation, vai só se enganar quem você está atendendo e nada vai acontecer. E às vezes você consegue fazer composições ali que fique bom para ambos, porque daí você não impõe, inclusive algumas situações desnecessárias, porque em muitas atividades, se você se dedicar muito bem produtivo 5, 6 horas no dia, você já faz muita coisa e aí você tem oportunidade de fazer outras coisas, né? Então Mas que bom. um método aí, mas tá realmente assim, é um desafio, a gente é mais um, né, que a gente tem que lidar. Eu acho que a gente vai ter que precisar de outros vários momentos para a gente conversar de tanta coisa. Eu quero te agradecer pela terapia que eu tive hoje, de eu poder externar um pouco de algumas coisas, né? Que bom! Que isso é bem importante. Eu sei que você tem muita coisa para compartilhar com a gente. E aí você tem uma ênfase bastante interessante nos empresários. Aí a gente já trouxe um público que é uma situação, é uma dor do mercado. Sim. E claro que eu estou, talvez numa postura, talvez não, estou numa postura defensiva dentro do meu lado. E que outros que têm o mesmo perfil vão provavelmente concordar, enquanto os do outro lado vão me odiar às vezes, mas é bom eles ouvirem a realidade. Sim. Que a gente está aqui para falar, não estou aqui para passar a mão na cabeça. Então, a gente está aqui para realmente falar fatos, dores, ou pelo menos sentimentos que a gente tem. Às vezes não são fatos, mas pelo menos são sentimentos. E que ajude todo mundo a refletir que uma coisa que é muito importante. Todo mundo no mesmo barco. Está difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Não ser que você tenha nascido em berço de ouro, não precise fazer nada. Se você tem que empreender, se você tem que lutar, se você tem que subsistir. Não está fácil para ninguém. E aí eu sempre tento até olhar para mim assim, fazendo muito um trabalho de amar o que eu tenho, que não é fácil, porque eu já mudei 30 vezes na vida, eu estou querendo amar o apartamento que eu estou agora para ver se eu fico uns 2, 3 anos. Enraizou, Isso 2, 3 anos. Nossa, ainda. Que enraizado, não, né? que eu entro num lugar e eu já estou imaginando o outro, mas é uma loucura. Mas isso é que eu gosto mesmo, não gosto muito de ficar no mesmo lugar. Mas enfim, eu estou pegando essa analogia porque a gente se vê evoluindo, inclusive, na vida e criando tropeçando nas próprias pernas, e aí você começa... É aquela história, quando você vê alguém falar assim, nossa, mas aquela pessoa ganha tanto dinheiro e ela está devendo tanto. Ela saiu de uma realidade, aí ela foi fazendo as dívidas. Os médicos, diz que os novos médicos é muito comum. Eles começam a ter um salário talvez razoável, razoável não, né? Já assim, que já dá para fazer uma série de compromissos. E aí, na hora que vê, muda completamente o custo de vida. E a gente tem as próprias surpresas de que o custo de vida está aumentando natural, né? E aí a gente tem esses desafios que todos estão vivendo. Então, isso é até um recado que eu quero deixar assim, que realmente tá difícil para todos. Eu acho o teu trabalho não só necessário, vai para um lado de ser muito nobre, tá todo mundo também muito sozinho. Sim. A gente se sente muito sozinho. Eu não estou já tanto mais, porque agora eu já não estou mais trabalhando sozinho, mas eu fiquei muito tempo, né? Aqui tá bem legal a relação aqui com os colegas. Sugiro que procurem ter relações com colegas que possam dividir um pouco. Não dá para a gente guardar tudo para nós, né? E isso é, com certeza, um dos grandes diagnósticos que você tem na sua atividade. E conte com a gente para você evoluir, você impactar o máximo de pessoas possível. Agradeço demais ter vindo essa primeira vez, né? A casa aqui está aberta. E quem sabe, inclusive, a gente elaborar atividades. Você conheceu ali as estruturas que estão em desenvolvimento. Além dessa que já está pronta, que volte aqui na hora que precisar passar recados importantes aí, né? Show. E eu estava já há um bom tempo, viu, comentando com o Vitor, de a gente precisa trabalhar liderança.
A gente precisa trazer, inclusive, foi natural muito para mim, eu estou muito enraizado em método. Já tive fases de liderança no passado, quando estava envolvido em empresas de pequenas para médias. Tem essa característica ali de você lidar com muita gente. Fui por uma fase da minha vida, se vira, se eu não tivesse método, estava ferrado. Porque sempre trabalhei com empresários, com gestores que ou você entrega ou tchau, não tem conversa, né? E é bastante importante buscar pares, tudo. Inclusive, eu vou fazer um rápido jabá nosso aqui, que é talvez um dos maiores propósitos nossos aqui, né? De justamente disponibilizar ambiente que a gente possa não estar mais sozinhos para fazer as coisas. Então, isso é muito importante. Eu fico pensando assim, quem dera eu tivesse não vislumbrei, existiam, mas eu não vislumbrei uma instituição como a nossa no momento que eu estava sozinho e com as portas abertas que a gente tem, né? Então, é lógico que a gente está desenvolvendo tudo, organizando tudo, mas já deixo o recado para todos, inclusive quem quiser vir compartilhar aqui também, aqui no nosso espaço, tudo, bater um papo, qualquer tema. Obviamente a gente tem um viezinho um pouco empresarial, tudo, mas a gente tem a empresa aqui, o IBRAPS, que é de psicanálise, então né, já é saúde. E muito obrigado por ter vindo. Vou deixar você falar, talvez fazer um fechamento aí tudo, até porque daqui a pouco você vai embora 10 horas da noite, não, né? Mas já registrando novamente obrigado pela terapia. Falei umas coisas que eu precisava e volto sempre. E esse é o nosso papel, essa terapia, essa escuta, realmente de olhar os líderes, realmente ouvir esses líderes, acolher esses líderes, porque realmente é o que falta. Realmente é esse lado humano deles falarem a dor e ele não ser julgado, ele não ser massacrado, ser um ambiente seguro para que ele realmente possa ser ele, que ele possa falar o que ele sente, o que ele precisa. Então, por isso que nós trabalhamos justamente para isso. Então, quero agradecer também o convite, a oportunidade. Amei. Legal demais. O espaço muito gostoso, energia muito leve aqui. Eu amei estar com vocês. Tá demais. Amei. Nossa, o ambiente tá maravilhoso. Muito bom, seus profissionais também, vendo o seu conteúdo, que eu já falei pra você, que você é incrível gravando, é muito gostoso de ver. Tô aprendendo ainda. Tem gente tá falando que tá bom, então pro início tá bom. Mas sim, fiz isso 2 vezes na vida, então eu tô achando que ainda tô longe de ser bom no que eu faço. Nossa, lógico. Tá ótimo. Meu Deus, sério. Nossa, aprendendo. E o seu natural, então, né? João Paulo, assim, realmente você, sabe? Você é leve, o seu jeito, valeu. A sua essência mesmo, sabe? E muito obrigada por compartilhar. E eu espero verdadeiramente a Amornize nasceu realmente com um propósito, uma missão real dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. A gente começar a trazer realmente a relação do amor dentro das relações, sair de que eu sou mais que você, não, nós estamos aqui para aprender, para se integrar, não existe melhor que ninguém, cada um no seu processo, existe o mérito, mas nós somos pessoas, indiferente de cargo, de profissão, de empresa, do que eu tenho, perfeito, do que eu estudei, nós somos pessoas, e quando nós falamos na linguagem humana, ela é compreensível, o amor é compreensível para qualquer pessoa com qualquer nível intelectual. Então, quando a gente vem para a humildade, a gente realmente olha as pessoas na sua dignidade, na sua humanidade, ouve, entende, compreende que é a necessidade básica humana, as relações são melhores. A relação do ambiente de trabalho, da família, realmente quando a gente vem dentro da vulnerabilidade, sai daquela imagem que eu preciso ser forte, que eu preciso dar conta. Não, tá difícil mesmo, você fez algo lindo aqui. E eu realmente espero que inspire outros empresários a realmente entrar no seu lado vulnerável. Aí eu vou fazer os agradecimentos pro Vitor, que ele é o que idealizou tudo e eu tô junto com ele para isso estar acontecendo e evoluir sempre. Ai, que ótimo, mas é a vulnerabilidade também, no sentido de você expor, você falar, porque realmente existe um tabu dentro disso, mas abrir o coração, realmente se permitir ser humano, né? O líder, ele aprender, ele permitir ser humano, a mostrar vulnerabilidade, porque se seu time tá vendo que realmente as coisas estão difíceis para você, que você precisa de ajuda,
Gente, não tem como, é dentro da essência humana é ajudar. A essência humana é ver alguém com dificuldade, ela é ajudar, ela servir, ela contribuir. Elas ficam felizes quando elas contribuem. Mas elas precisam entender que você precisa também. Então, muito obrigada. E obrigada também por essa iniciativa de abrir realmente isso. Sim, Isso também é algo extremamente diferenciado. Realmente traz propósito, traz significado para o trabalho de vocês. E não tem como não prosperar, não dar certo. Porque realmente o quanto impacta as pessoas, contribui. E eu acho que aí cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer um mundo melhor. Não é verdade? Com certeza, com certeza. E obrigada pela oportunidade. Obrigado por quem estiver assistindo. Obrigada.